Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem. E hoje estamos aqui com mais um vídeo de geografia, certo? Hoje iniciamos com a apostila 3 de geografia também. Olha só que legal, né? Já terminamos a 2, agora estamos na 3. Então vamos pegar a apostila 3 de geografia na página 174, onde diz diversidade populacional. Vamos lá. O prof já colocou aqui e temos lá na página 174 mostrando, certo? A formação, a diversidade e as desigualdades socioeconômicas da população brasileira. Então, a gente sabe que houve a miscigenação, certo? Que é a mistura de várias raças, de etnias, de culturas. Então, isso formou o quê? Aqui no Brasil, a formação étnico-racial, certo? Então, vamos lá. Página 175. A população brasileira é composta de diferentes grupos, tendo como principais agentes os povos indígenas nativos, os europeus e os africanos. A gente sabe que foram os primeiros povos a estarem aqui no Brasil. Os índios, os portugueses e logo depois os negros. Com o tempo, o contato entre esses diferentes grupos permitiu a miscigenação da nossa população. Sim, gente, muitos índios casaram com negros, muitos índios casaram com os portugueses, portugueses que casaram com negros, e assim houve as misturas. Nasceram os filhos, e ali começou as misturas. Até o ano de 1500, o território que se tornaria o Brasil era habitado somente por indígenas nativos. Com a chegada dos europeus, principalmente portugueses, o processo de miscigenação foi iniciado, dando início à formação da população brasileira. O quadro a seguir apresenta os números da população indígena no Brasil ao longo da nossa história. Então, nós temos aqui no Brasil os dados demográficos da população indígena. Então, em 1500, olha só, 3 milhões de índios. No ano de 1570, 1 milhão e 200. Já diminuiu, né, gente? Em 1650, 700 mil. 1825, 360 mil. 1940, 200 mil. Em 1950, 150 mil. No ano de 1957, 70 mil. No ano de 1980, 210 mil. Já aumentou um pouquinho. Em 1995, 330 mil. No ano 2000, 400 mil. Em 2010, 817.962. Como podemos ver na tabela, a população indígena diminuiu muito após a colonização do Brasil. Isso aconteceu em consequência dos diversos conflitos que ocorreram ao longo da história, envolvendo europeus e indígenas. Outra população que sofreu historicamente com a colonização portuguesa no Brasil foram os africanos. Grandes contingentes de trabalhadores africanos foram trazidos à força para o Brasil, para trabalhar em regime de escravidão. Após a abolição desse regime, em 1888, essa população continuou marginalizada, pois não recebeu o amparo do Estado. Sim, né, gente? Eles continuaram excluindo os índios, os índios, os negros, eles continuaram maltratando os negros. Apesar do histórico de desigualdade social, a porcentagem de afrodescendentes que têm acesso à educação tem aumentado, graças a Deus, né, gente? Antigamente, os índios não podiam nem estudar, eles eram proibidos. Hoje, não. Hoje, graças a Deus, os afrodescendentes, que são os negros, eles têm muito mais acesso às coisas, eles podem participar das coisas e até mesmo estudar. Apesar de uma história desigual entre os diferentes povos que hoje formam o Brasil, o convívio fez com que as diferentes culturas se misturassem na linguagem,
na comida, na religião e até mesmo no modo que tratamos uns aos outros. Atualmente, diversos povos continuam migrando para o Brasil, deixando marcas culturais por onde passam. Então vejam, né, gente? Quando houve a abolição da escravatura, os negros tentaram, eram livres, então eles tentaram empregos. E eles conseguiam empregos de sapateiros, empregos de garçons, e muitos não conseguiam emprego. Acabavam voltando para a fazenda e trabalhando lá mesmo como escravos, sem receber. Certo? Por quê? Porque não deram oportunidade para eles. Porque os brancos tinham muito preconceito. Por isso. Aí vieram os imigrantes de outros países, alemães, italianos, chineses, japoneses, e eles vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. E o que aconteceu? Acabaram ficando aqui e trabalhando nas lavouras, nas colheitas, trabalhando como sapateiros também, como garçons, trabalhando em mercearias, em restaurantes, certo? E aí houve a mistura das nossas raças. Né? Muitos japoneses casaram com brasileiros, casaram com índios, casaram com os negros, os chineses também, os alemães também, os italianos também. E cada um desses imigrantes eles ficaram deixando a marca deles, certo? Aqui no Brasil. Hoje a gente come pizza, a gente come macarronada, que quem trouxe para cá foram os italianos, né? Nós comemos feijoada, feijoada quem trouxe foram os africanos. Se hoje nós tomamos chá, quem trouxe o chá para o Brasil foram os chineses. Então, olha só a mistura de culturas, certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho um jogo, se a gente pode descrever a população brasileira. Então vamos lá, a prof vai fazendo aqui, vamos tentar acertar. Vamos começar pelo 1, vamos ver as dicas. Primeira dica, nome da população original do Brasil. Qual será que é a população que estava aqui, o primeiro povo que estava aqui? Quem foram? Eu já sei. Foram os... Olha lá, tem que ir fazendo aqui a nossa cruzadinha. Letrinha por letrinha. Então, vamos lá. Então, o primeiro povo que estava aqui no Brasil foram quem? Os indígenas, olha lá. Certo? Vamos ver o 2. O 2 diz, o nome dado à mistura de diferentes culturas e etnias é... Tananã, tananã, tananã. A prof já sabe. É a... Tananã, o quê? Vamos lá, gente. Vamos tentar acertar. Opa, não se trocou. Agora é o I. Miscigenação. Certo, gente? Miscigenação. Miscigenação, gente. Né? É essa mistura de raças e etnias. Vamos ver o 3. Esse conceito é relacionado como nos sentimos ao pertencer a um grupo com características culturais comuns. Qual que é? Como que é? São as etnia. É a etnia. Etnia, tem que pôr bem certinho, senão não para. A etnia é como a gente se sente, né? Estando num grupo que tem as mesmas culturas que a gente. A gente se sente num grupo com a etnia nossa, certo? E o 4, considerado um conceito complexo e socialmente construído, refere-se a um grupo com características semelhantes de cor, de pele, de estatura, de tipo do cabelo e outro. Qual é a palavrinha que diz isso? É quando a gente tem o quê? A raça igual, certo? Olha lá, acertei tudo, gente.
certo? Então, vamos lá. Um Brasil de diferentes pessoas. Para melhor conhecimento das características étnico-raciais da população brasileira, o IBGE classifica os brasileiros em 5 categorias: branca, preta, amarela, parda e indígena. Então, aqui no Brasil, nós temos 5 categorias, certo? De raças, que é a branca, a preta, a amarela, a parda e a indígena. O gráfico a seguir apresenta os dados de composição da população brasileira por raça, de acordo com os estudos feitos pelo IBGE no ano de 2010. Então, tá lá, ó, distribuição da população por raça. Então, ó, a branca é a que tem mais, ó. Nós temos aqui no Brasil mais pessoas brancas. Pretas, olha lá, nós temos poucas pretas, gente. 7,61% é pouco. A parda, olha lá a parda. A parda quer dizer que houve misturas de branco com negros. Olha só como aumentou, certo? A amarela, ó, são dos japoneses e chineses, ó. É pouquinho, é 1% só, certo? A azul são os indígenas. Olha lá que pouquinho, gente, que sobrou 0,43% de índios. Então, olha como nós temos poucos índios, certo? Percebemos que a maior parte da população brasileira se concentra em brancos e pardos, mas isso pode variar de região para região. Além disso, os dados pesquisados são informados pelas pessoas, que em geral se classificam pela aparência física, quando o que deveria ser considerado é a origem da família. Então, por exemplo, eu sei que eu sou branca, mas se eu vou lá e vou para a praia e tomo sol, eu já fico mais pretinha. E aí, eu vou falar que eu sou branca ou que eu sou preta? Certo? Só pelo que eu acho. E isso não está certo, deveria ser considerado a origem da minha família, certo? Por exemplo, eu tenho origem alemã e italiana. Então, quer dizer, aí eu ia ser considerada uma pessoa branca. Mas e a pessoa que o pai é africano e a mãe é branca? Ela vai ser considerada como? Então, ela fala que ela é branca. Mas e a família? Certo? Então, deveria ser considerado para a origem familiar. Desigualdade no Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo no que se refere à diversidade cultural. Quer dizer, o Brasil, ele é considerado o país mais rico do mundo por essa mistura de raças, por tantas culturas diferentes que a gente tem aqui no Brasil. Essa grande diversidade foi possível devido à mistura de diferentes povos que formaram toda a nossa população. Contudo, apesar de toda essa riqueza cultural, a história do país é marcada por desigualdades sociais e econômicas que afetam a população brasileira. Certo, né, gente? Olha quantas pessoas pobres tem aqui. Umas pessoas ganham um salário muito alto, outras pessoas ganham um salário muito baixo, certo? As profissões aqui são muito desvalorizadas. Deveria ser diferente, mas não é, né? Por isso que nós temos muita desigualdade social e econômica. O que você entende por desigualdades sociais e econômicas? Por que elas existem? Então vamos ver. A desigualdade social sempre esteve presente no Brasil, pois afrodescendentes e indígenas são considerados socialmente inferiores desde o período colonial. Então, olha só, eles acham que os negros e índios não tem nada de bom para a gente, eles são considerados pessoas pobres, uma raça pobre. Embora essa situação tenha se atenuado, quer dizer, melhorou muito, ainda há muitos casos de atitudes preconceituosas, certo, gente? Há muito preconceito ainda sobre negros e índios. Olha que dó, né, gente? Que pena. Porque são pessoas como nós. Com o processo da urbanização, acentuaram-se ainda mais as desigualdades, pois muitas cidades cresceram de forma acelerada, fazendo com que surgissem áreas na periferia, quer dizer, em lugares pobres das cidades, com infraestrutura muito ruim. Por quê? Porque o local, a área era de pobre, certo? Era pobre. Então, ali eles fizeram uma
como é que eu falo? Fizeram construções com a infraestrutura bem pobre também. Em muitas cidades, há contrastes visíveis, pois há bairros muito desenvolvidos em relação à infraestrutura urbana e outros precários. Observe as imagens a seguir. Precário é o que falta, tá, gente? Falta muito. Olha aqui, ó. Vamos comparar. Bairro com uma boa infraestrutura em Manaus e Amazonas. Olha os prédios bem construídos, tem de tudo aqui, ó. Olha que coisa linda. Agora, olha a área com infraestrutura precária, gente. Na periferia de Manaus, Amazonas. Ó, no mesmo estado, gente. No mesmo estado. Olha aqui, ó. Considerados favelas, ó. Com risco de deslizamento por causa do rio, mal construídas, pouca infraestrutura, quer dizer, não tem segurança nenhuma. Enquanto aqui tem muita segurança, aqui não tem nada. Além das desigualdades presentes nas áreas urbanas, há também as relacionadas ao desemprego. Diversos estudos demonstram que as populações afro-brasileira e indígenas enfrentam condições de vida piores em relação a outros grupos. Infelizmente, a expressão dessa desigualdade socioeconômica está relacionada ao nível de pobreza, pois de cada 10 pessoas de baixa renda, 6 são afros brasileiros. Olha só, gente, que dó, certo? Eles vivem numa vida em péssimas condições, sem saúde, sem emprego, sem dinheiro, com pouca alimentação. Olha só que dó, né, gente? Além disso, mesmo possuindo grau de instrução elevado, quer dizer, mesmo eles estudando, terem uma faculdade, essa população recebe salários mais baixos que as outras pessoas. Por quê, né, gente? Só porque eles são negros? Só porque eles são índios? Olha que injusto isso. Essa desigualdade aumenta muito em relação às mulheres negras. Então, ó, as mulheres, então, nem se fala. Olhem só, olha o gráfico. Brasil, taxa de desocupação por cor ou raça segundo os níveis de instrução de 2017. Nível de instrução é de estudo. Então, olha só, o total aqui, ó, são 10% e 14%, olha aqui, ó, só, de pessoas com estudo. Com estudo, quer dizer, sem instrução ou ensino fundamental incompleto, quer dizer, não estudaram nem até o 4º ano. Olha aqui, ó. 8,5 e 13,2, ó. Branco e olha preto ou pardo, ó. Mais ainda, ó. E agora quem tem o fundamental completo ou o médio incompleto, quer dizer, quem fez até o 6º, 7º, mas não terminou. 7º ano, mas não terminou, ó. Olha os brancos e olha os pretos ou pardos, ó. E quem fez o médio, terminou até o 9º ano, certo? Ou o 3º ano, na verdade, né, do ensino médio. Fez lá o 9º, daí fez o 1º, o 2º e o 3º ano. E que não fez faculdade, ou começou e não terminou. Olha lá, quanto, ó. E quem fez o superior completo, quem fez uma faculdade, ó, pouco, gente. 6,2 de brancos e 7,4 de negros ou pardos. Por quê? Porque às vezes não tiveram dinheiro para pagar uma faculdade ou para ter um estudo bom, certo? O gráfico expõe as desigualdades sociais e econômicas entre as populações pretas ou pardas e branca. Observem que todos os níveis de instrução, os afrodescendentes apresentam maiores taxas de desemprego. Olha lá, ó. Sempre maiores, ó, do que os brancos. Olha lá, ó. Sempre. Sempre maiores que os brancos. É importante que todos nós estejamos atentos a ideias e soluções que possibilitem a melhoria das condições de vida de todos os brasileiros. Um país em que as pessoas possuem condições dignas de vida, como moradia decente e segura, alimentação suficiente e saudável, educação de qualidade, emprego, serviços de saúde, transporte e segurança, será um país
desenvolvido socialmente. E este deve ser o principal objetivo dos governantes. Mas a gente sabe que aqui no Brasil tem muitas pessoas com uma moradia inadequada, né, gente? Não é segura, é perigosa, a alimentação não é boa, a educação também não é boa para essas pessoas, elas não conseguem, né? Tem poucos empregos para pessoas assim, pardas e negras. Os postos de saúde estão melhorando, mas ainda falta muito, certo? O transporte também é muito cheio, é lotado, né? Não tem segurança, o índice de assaltos, de ladrões aumenta. Então, como é que a gente vai dizer que o Brasil é um país desenvolvido socialmente? Certo? Porque nós não temos qualidade nisso. Por isso que o Brasil é considerado um país que não é desenvolvido. Certo, gente? Então, vamos lá. Peguem a apostila de Geografia, apostila 3, certo? Lá na página 184. Vamos continuar com o nosso assunto. Então, a prof vai colocar aqui a apostila para acompanharmos. Então, página 184. O estudo da população. Então, a gente já vem falando sobre o Brasil, sobre a desigualdade no Brasil, sobre a população, sobre as etnias, certo? De raça, tudo. Então, nós vamos chegar agora na organização de toda a nossa população. Então, o estudo da população. A demografia, certo? Tá aqui, ó. Ela vem do latim demo, que é povo, grafia, que é estudo. Então, a demografia, ela estuda o povo, certo? Quando a gente fala em demografia, ela está falando sobre o povo. Então, a demografia é a ciência que estuda as características da população de determinado lugar. O profissional responsável pela coleta e análise dos dados sobre a população é chamado demógrafo. Então, o demógrafo que vai estudar a demografia de cada país, certo? Vai estudar o povo. Distribuição espacial da população. Sobre a distribuição da população brasileira, podemos afirmar que ela é desigual. Isto é, existem áreas onde vivem muitas pessoas e outras onde vivem poucas pessoas. O município de São Paulo é a área que apresenta a maior população total. Em 2019, com 12.252.023 habitantes. E Serra da Saudade, em Minas Gerais, segundo o IBGE, é o município com menor população, com 781 habitantes. Então, vamos olhar as imagens. Olha lá São Paulo. Gente, olha quantos milhões de habitantes existem em São Paulo, certo? Olha, ele tem o maior volume populacional, é São Paulo. Agora, olha lá em Minas Gerais, na Serra das Saudades. Ó, apresenta bem pouca população. Olha a diferença, olha a desigualdade. Essa desigualdade na distribuição populacional tem relação direta com a forma como o Brasil foi ocupado. Pois quando os europeus chegaram, eles estabeleceram primeiro lá no litoral, certo? Perto das praias. E com o passar do tempo, alcançaram o interior do país. É aquilo que a gente estava vendo em história, certo? Claro que eles iam ocupar o litoral. Maior produtividade, perto do mar, mais acesso, mais facilidade às coisas, certo? E claro que a Serra da Saudade é interior do país. Então, a população é menor. Assim, as cidades que concentram maior população estão localizadas no litoral ou próximas a ele. Como é o caso, só um pouquinho, deixa eu tirar aqui. Como é o caso de São Paulo, Belo Horizonte,
Curitiba, Recife, entre outras. Então, gente, a gente pode ver Curitiba também concentra uma grande parte da população, assim como Belo Horizonte e Recife. Tem outras também, tá, gente? Contudo, como saber qual área concentra mais população? Uma informação que comprova essa desigual distribuição populacional é a densidade demográfica, isto é, a quantidade de pessoas que reside em 1 km² de área. É um cálculo que divide a quantidade de população pela área em que essa população reside. Então, eles medem, certo? Eles vão medir esse quilômetro² e ver quantas pessoas moram neste km² que eles vão medir. E aí eles fazem os cálculos e veem se tem muitas pessoas ali ou se tem poucas pessoas ali. Então, ó, vamos utilizar o Brasil como um exemplo. Segundo a estimativa do IBGE, em 2019, o Brasil tinha 219.147.125 habitantes, que viviam em uma área de 8.510.820.623 km². Para sabermos a densidade demográfica, é necessário efetuar o cálculo. Olha lá, pegou toda a parte de habitantes, certo? E dividiu pela área inteira do Brasil, certo? Então, é uma fração. Isso é dividido. Eles fazem assim para mostrar que é dividido. A densidade demográfica do Brasil deu 25,75 habitantes por km². Aqui eles ficam sabendo nesse cálculo, certo? Quanto de habitantes tem por quilômetro, certo? Então, por quilômetro tem isso aqui, 25,75 habitantes. Então, vamos continuar. Observe o mapa a seguir, que apresenta a distribuição espacial da população no Brasil. Gente, distribuição espacial é o espaço. Estamos falando do espaço e da quantidade de pessoas pelo espaço. Então, olhe lá o mapa, certo? Da densidade demográfica. A densidade demográfica varia muito de um lugar para o outro. Para se ter uma ideia, em nosso país, a densidade demográfica média é de 25,75 habitantes por km². Porém, em alguns locais, como no município de Apuí, no estado do Amazonas, ela é 0,44 habitantes por km². Ela é muito vazia. Falta muitos habitantes. Em outros, como no município de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, a densidade demográfica é de 14.207 habitantes por km². Então, olhe quantos habitantes por quilômetro. Imaginem só, 1 km. É pouquíssimo por tanto de habitante que tem ali em São Paulo. Você sabia que essas desigualdades na distribuição espacial da nossa população, além das causas já estudadas, também foi influenciada e influencia o tamanho das cidades? Onde a população se concentra mais, as cidades são maiores. E, em função disso, oferecem mais serviços para a população, mais empregos, mais moradias, certo? As grandes cidades influenciam as pequenas. E isso ocorre porque as cidades estão organizadas segundo uma hierarquia urbana. Nós já estudamos essa hierarquia, certo? O crescimento das cidades está diretamente relacionado com o aumento da população. Quanto maior a população, maior será a disponibilidade de serviços e produtos. E nós temos aqui a hierarquia das cidades, de novo, gente, de novo, certo? O IBGE criou uma classificação com base na dimensão e na área de influência das cidades brasileiras. As principais classes são grande metrópole nacional e metrópole. A cidade de maior hierarquia é São Paulo, classificada como a grande metrópole nacional,
pois ela influencia as atividades econômicas do país, além de se apresentar serviços que se destacam na área de saúde, da educação, entre outras. Além disso, apresenta a maior população do Brasil. Olha as imagens, olha o trânsito lá na cidade de São Paulo, gente. Olha que horror isso. Olha quanto carro. Meu Deus, olha o congestionamento de tanto carro. Quer dizer, de tantas pessoas. E olha aqui, olha no centro, naquela rua que tem na 25 de março. Ó, isso aqui é a rua 25 de março, lá em São Paulo. Por quê? Porque essa rua aqui, ela é só de comércio. Então, ela tem lojas, olha só, gente, fora muitas pessoas que saem daqui de Curitiba e vão para essa praça, para comprar tudo com o preço mais barato. Então, olha, a gente não pode nem andar. Imaginem isso. Rio de Janeiro e Brasília apresentam a classe das metrópoles nacionais, que também exerce influência sobre as demais cidades brasileiras. Há também as metrópoles, que são cidades grandes, que influenciam a região onde se localizam. Manaus, Belém, Goiânia, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre são representadas dessa categoria. Outro fator que contribui para que a população se distribua irregularmente no território brasileiro são as migrações, que estão relacionadas com o deslocamento da população de um lugar para o outro, certo? Então, assim, claro, gente, os imigrantes vêm para cá e eles vão ocupando. Então, muitos lugares, os imigrantes não ocupam. Por quê? Porque eles saem do lugar da onde eles moram e vêm para cá para quê? Melhor condição de vida. Aonde tem melhor condição de vida? Nas cidades maiores, como é o caso de São Paulo. Então, a grande maioria fica onde? Em São Paulo. Por quê? Para poder trabalhar, para poderem morar, porque eles querem melhores condições de vida. Então, na cidade maior, tem muito mais oportunidades, certo? E aí eles vão deixando as outras cidades do interior, vão deixando lá e vão para onde tem mais emprego, certo? Então, gente, a prof vai parar por aqui com a nossa aula, certo? Deixa a prof voltar aqui para eu poder explicar. Então, a nossa tarefa lá de geografia do mapa, né, que está pedindo na página 185, aqui no nosso material de apoio, ó, página 27 está o mapa. Já tem até a legenda aqui, ó. Essa legenda tem que colocar no caderno também, certo? Então, ó, já tem a legenda, que é para vocês recortarem aqui, certo? Os pedacinhos das regiões e vão colando aqui nos espaços certos. Aí vão recortar a legenda também e colar no caderno com o título que a prof já falou, certo? Mapa da densidade demográfica das unidades federativas do Brasil. E aí, nós temos também a ficha de atividade, que a prof vai dar aqui para vocês, que é a página... deixa eu olhar aqui. Aqui. A página 101 e 102 da ficha de atividade, certo? Então, são essas duas atividades para fazer, certo? Então, é isso, gente. Então, a prof já entrou mais um pouquinho no nosso assunto de geografia, né? Podem ver que um assunto puxa o outro, mesmo que seja lá da apostila 2, mas a gente está sempre falando, sempre conversando sobre hierarquias das cidades, que nós já vimos, metrópole, grande metrópoles, certo? Então, é isso. Ficamos por aqui. Se cuidem, ó. Beijos para todos. Então, peguem a apostila 3, lá na página 189, que vamos estudar mais um pouquinho
deste assunto. Prof. vai colocar a apostila aqui para nós podermos acompanhar. Então, vamos lá. Página 189 da apostila 3 de Geografia. Fluxo de pessoas no espaço. Então, a gente estava falando sobre a demografia, né? Quer dizer, a quantidade de população que tem no país ou nas cidades, certo? Nós estávamos falando exatamente disso, sobre a densidade demográfica, o estudo da nossa população. Então, agora, nós vamos entrar na parte do fluxo de pessoas no espaço. O espaço, todo mundo já sabe, é o nosso país, certo? Então, vamos lá. Migração refere-se ao fluxo de pessoas de um lugar para o outro. Esses movimentos populacionais influenciam o crescimento das cidades e a distribuição espacial da população. Quando uma pessoa sai do seu local de origem, é chamada de emigrante. Então, ó, quando a pessoa sai do local de origem dela, lá da onde ela nasceu, da onde ela mora, certo? Quando ela sai de lá, essa pessoa é chamada de emigrante. E quando essa pessoa chega ao lugar de destino, aonde ela quer ir, é chamada de imigrante. O deslocamento da população pode ser interno, quando ocorre no território de um mesmo país, certo? Então, vamos supor, eu moro em Curitiba e eu quero ir para Maringá. Maringá é dentro da nossa cidade, é dentro do mesmo país. Então, eu só faço um deslocamento interno, certo? Por quê? Porque eu não saí do país, eu só fui para uma outra cidade no mesmo país. Ou o internacional, quando ocorre entre os países. Por exemplo, eu vou sair daqui do Brasil e vou lá para os Estados Unidos. Eu fui para um outro país, então eu fiz um deslocamento internacional, certo? Vamos lá, continuando. Movimentos populacionais. Um dos deslocamentos que contribuíram para o crescimento das cidades foi o êxodo rural. Nesse tipo de deslocamento, a população deixa de morar no campo e se transfere para a cidade, contribuindo assim para que a população urbana aumente, caracterizando o processo de urbanização. Observe o gráfico a seguir, que retrata a evolução da população urbana nas regiões brasileiras. Então, tá lá, ó, Brasil, taxa da urbanização por regiões, de 1940 a 2010. Então, olha lá os períodos, ó, está contando de 10 em 10 anos. Então, no Brasil, ó, tinha 31,24. 10 anos depois, 36,16. Olha só o quanto que subiu. E em 2010, olha só, 85,36. Olha quanto aumentou, certo? Aumentou muito. O fato de o Brasil apresentar maior volume populacional nas cidades caracteriza-o como um país urbano, influenciando a distribuição irregular da sua população. Outra forma de deslocamento que comprova hierarquia entre as cidades são os movimentos pendulares, pois grande parte da população reside em determinado município, mas trabalha ou estuda em outro, deslocando-se diariamente. Então, o que são os movimentos pendulares? Os movimentos pendulares são assim, quando as pessoas moram, vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui, moram em Araucária, mas elas trabalham em Curitiba. Então, elas têm que se deslocar. Isso se chama movimentos pendulares, certo? Atualmente está ocorrendo o êxodo urbano, isto é, a população está se transferindo das cidades, principalmente das metrópoles e regiões metropolitanas, para o campo. Gente, então hoje está acontecendo ao contrário, certo? O êxodo rural é quando as pessoas saem lá do campo e vêm para a cidade, certo? Ó, já disse, êxodo rural, quer dizer, elas moram no campo, então elas saem do campo e elas vêm para a cidade,
certo? Vem morar e trabalhar na cidade. Hoje está acontecendo o êxodo urbano, onde as pessoas que moram aqui na cidade, certo? E trabalham aqui na cidade, como a população está muito grande, o fluxo é muito grande de carros, de barulho, o que acontece? Elas estão saindo daqui da cidade, estão indo para o campo, certo? Elas estão buscando um estilo de vida mais tranquilo. Esse movimento não é muito comum, mas acontece, principalmente nessas últimas 2 décadas, certo? Então, está acontecendo isto. As pessoas estão saindo da cidade e indo para o campo. Além disso, a migração sazonal ou a transumância, que é quando a pessoa deixa o seu local de origem e muda temporariamente para um outro lugar, principalmente para trabalhar. Então, essa migração sazonal ou a transumância é quando a pessoa sai da onde ela mora, se muda para outro lugar temporariamente, somente por um tempo. Não é para ficar muito tempo. Não é para ficar para sempre. Ela só sai um tempinho para poder trabalhar, certo? Ou até para ir estudar. Aí, cheguei, voltei. Então, olha só. O que a prof quer explicar para vocês? Sobre esse fluxo populacional, certo? Esse fluxo populacional que houve e que ainda acontece, ele contribui muito para o crescimento de determinado local, certo? Principalmente em cidades. Esse aumento populacional de cada local e a distribuição espacial irregular da população. Sim, o que acontece? Os imigrantes, né, eles saíram lá do local dele de origem e eles vieram para cá. Por quê? Porque eles queriam buscar melhores condições de vida. Então, São Paulo, como sempre foi uma grande metrópole, a grande maioria foi para lá. Para quê? Para trabalhar, para estudar. Então, por isso que lá a população é muito grande, certo? E por isso que São Paulo é considerado uma grande metrópole. Aí muitas pessoas, muitos imigrantes também vieram para cá, para nossa região, para Curitiba. E claro, existem outras regiões que eles se dividiram. Só que tem regiões no Nordeste que quase não é ocupada, certo? Então tem muitas pessoas que estão tudo em uma região, eles se amontoaram numa região, e outras que não têm população, não tem muita população. Então, esse fluxo populacional, ele contribuiu para o crescimento das cidades? Sim. Só que o aumento foi muito irregular. Eles não se dividiram certinho, igual, certo? Então, claro, a gente tem que lembrar que a gente vive nessa sociedade, entendeu? Envolvendo vários fluxos, vários movimentos migratórios, certo? E claro que esses imigrantes, eles também têm direitos, certo? Todos nós temos os direitos e que a gente precisa, sim, apoiar esses povos, certo? Existem também aquelas pessoas que eles saem do seu local de origem obrigados. Mas eu já vou falar sobre isso, certo? Então, assim, a gente não pode esquecer que às vezes a gente tem dúvidas em relação aos imigrantes, certo? Porque nós temos lá os emigrantes e imigrantes, certo? Então, a gente não pode esquecer que a pessoa que se desloca, ela é reconhecida de 3 formas, como migrantes, certo? Porque ela está se deslocando, como emigrante, porque ela está deixando o seu lugar de origem, e como imigrante que chega no local onde ela quer, certo? Então, isso a gente não pode esquecer. E daí, assim, a gente tem que lembrar agora que esses deslocamentos dessas populações, da população, podem ocorrer da forma planejada ou da forma forçada. Se ela ocorrer de forma planejada, ela trata-se de um deslocamento de migrantes, certo? Se ela for planejada, é um deslocamento de migrantes. Agora, se ela ocorrer de forma forçada,
com certeza trata-se de um deslocamento de refugiados, certo, gente? Certo? Então, assim, a gente tem que lembrar que migrantes e refugiados são diferentes, certo? Refugiado é aquele que ele é forçado a deixar o seu lugar de origem, certo? Ou porque ele tem problemas políticas, ou problemas religiosos, ou até questão da etnia dele mesmo, certo? Então, ele acaba saindo de lá obrigado e vindo para outro país como refugiado para fugir, sim. Certo? E claro, quando a pessoa sai do país de origem e se transfere para outro país, é uma migração internacional, certo? Certo? Então, gente, era isso que a prof queria explicar para vocês. Então, se cuidem, até o nosso próximo vídeo. Beijos para todos.